Olá, uma boa noite. Hoje nós vamos dar uma volta sobre o mundo e os negócios de shopping centers. Nós vamos conversar sobre a expansão desse setor, um mercado que realmente não para de crescer. Para você ter uma ideia, no ano passado faturou 108 bilhões de reais, 17% a mais do que no ano anterior. E estima-se que até o final de 2013, mais de 86 novos empreendimentos estejam em operação. Um mercado responsável por 18% do mercado do segmento de varejo, 2% do produto interno bruto, ou seja, é muita potência e muita chance de crescimento. Mas claro que ninguém está feliz. A gente tem sim que apontar algumas questões, como entraves burocráticos, administrações públicas que reclamam de tantos funcionamentos de shoppings que às vezes mudam todo o entorno, ao mesmo tempo os shoppings também reclamam que essa burocracia está um pouco demais, aliás, como está no Brasil como um todo. E aí a gente tem que conversar dessas questões também. Hoje o nosso papo é com o presidente da Implanta Engenharia, Henrique Falzoni, com o Luiz Fernando Veiga, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Shopping Centers. Eu quero que você participe do programa, envie sua pergunta, sua dúvida para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra todas as nossas entrevistas anteriores. Eu quero a sua participação, quero que você entre neste mundo de shopping que não para de crescer, que daí gera uma cadeia, que eu já vou começar com você, que é uma cadeia sem fim entre compra de imóveis, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem uma elevação do preço dos terrenos, ao mesmo tempo você tem falta de mão de obra, ou seja, tudo é maravilhoso, a gente já vai entrar no mais maravilhoso ainda mais, também tem que se administrar uma série de problemas, não é? Com certeza. Me fala um pouquinho deles, está mais fácil administrá-los, porque passou-se a ter uma gestão deste negócio de uma forma que se domina mais, governo interfere menos, a gente tem tido apoio. Como é que você vê este momento com os shoppings? Eu diria que há 20 anos atrás, vamos dizer, quando eu comecei na área de shopping, em 92 foi o primeiro que eu inaugurei, a burocracia era menor. Os requisitos para aprovar uma planta eram menores. A área ambiental era uma área que quase não se importava muito. Então, realmente, era uma época mais fácil de aprovar uma planta, especificamente em São Paulo, na cidade de São Paulo. Fora de São Paulo, em algumas cidades menores, nunca foi burocrático ou tão burocrático e continua também um pouco mais fácil do que era, do que hoje, mais fácil, enfim, não é tão complicado. Você fala uma coisa que eu quero que eu sei que não foi essa a tentação, mas para a gente deixar absolutamente claro, para não ter aquelas questões do... então ele não quer que seja ambientalmente correto, ele não quer que seja... Não é isso, você está falando dos entraves e não dos cuidados necessários que se tem que ter, né? Porque isso tem que ter, Não, é que né? Antigamente não se tinha uma visão ambiental, um terreno poluído, uma ex-fábrica que tinha... A gente comprava uma fábrica e depois ia transformar aquele local num shopping center. Não se tinha há 20, 30 anos atrás essa burocracia ou esse cuidado de você ter essa verificação ambiental. Mas isso é bom agora, Isso é bom, né? isso é fundamental. É fundamental. É importantíssimo isso, que já acontecia isso já bastante na Europa. Hoje tem. E houve também, ao longo do tempo, outros entraves que não eram tão complicados. Por exemplo, para aprovar uma planta em São Paulo, a CET, ela não era um órgão tão importante como hoje é, que é o entorno que a gente faz, exatamente. Então, é bastante... Eles hoje têm uma voz ativa, participante na aprovação do empreendimento e, muitas vezes, define ou não se vai existir o empreendimento, porque o requisito que eles podem vir... Pode inviabilizar. Inviabilizar o empreendimento, como já aconteceu aqui em São Paulo, coisa parecida. Agora, nada disso parece servir de entrave para valer para a expansão dos shoppings, porque o que ele está dizendo, acho que é super razoável, tanto algumas medidas absolutamente necessárias para se regularizar
ou regular a atividade econômica, outras exageradas, como aliás isso ocorre no Brasil, que é a burocracia que eu chamo da desnecessária. Uma coisa é controle, a outra é burocracia desnecessária. Mas parece que para a expansão dos shoppings nada consegue impedir. Por quê, hein? Porque o público pede isso. Os consumidores, você sabe, Fátima, que o mercado consumidor brasileiro, principalmente nos últimos anos, ele cresceu assustadoramente, né? Nós temos dados recentes agora que a classe média do Brasil hoje atinge 103 milhões de pessoas. E esse público, parte dele, ainda não consumia, tá certo? Eles estão consumindo pela primeira vez. Isso aí é um contingente de cerca de 40 milhões de pessoas que passaram a consumir. Shopping center não é apenas o desejo de um empresário, de um empreendedor. Shopping center é a resposta a esse pedido que a população faz, tá certo? E uma demonstração clara disso é que nós estamos construindo shoppings nos últimos anos, como você acabou de falar agora há pouco, daqui para 2013 são 86 novos. E, por incrível e paradoxal que seja, quanto mais se constrói shopping, menor é a vacância de lojas nos shopping centers. Nós encerramos, por exemplo, esse mês passado... Ou seja, não há o que se previa um tempo atrás, no passado, um certo canibalismo, porque um está concorrendo com o outro. Quer dizer, aumenta a circulação nos já existentes quando um inaugura. Exatamente. O que eu queria te dizer é o seguinte, para explicar um pouco melhor. Há cerca de 6 anos, mais ou menos 5 anos, nós tínhamos uma vacância, que é o número de lojas vagas dentro de um shopping, tá certo? Na ordem de 5% a 6%. Ela vem caindo e está em torno de 2% há bastante tempo. Fechamos o último mês agora de agosto com uma vacância de 1,83, quer dizer, é praticamente uma vacância técnica, tá certo? Enquanto uma loja necessário de reforma, de entrada de exatamente. E acontece o seguinte, o lojista também é um empresário. Assim como o empreendedor de shopping, ele é parceiro do empreendedor e se ele lota os shoppings como estão lotando, é porque o público está respondendo a isso, tá certo? Quer dizer, o grande alvo nosso, tanto nós empreendedores como lojistas, é o público consumidor, é o público frequentador de shopping, claro. Tá certo? Quando a gente observa essa questão que você está citando, tanto da entrada do novo consumidor brasileiro, aquele que não está, que quer esse shopping, a gente continua vendo ainda outras questões que impulsionam também shoppings, como o aumento da violência no Brasil, que tende a ter a busca do shopping como um local de maior segurança. Recentemente, num dos eventos, aliás, da Associação Brasileira de Franquias, estavam presentes vários empreendedores de shopping porque queriam angariar essas franquias para si. E eles estavam contando da expansão nas pequenas cidades brasileiras, ou quanto hoje, mesmo os grandes centros, ainda tendo capacidade para absorver novos das pequenas. Você tem tido essa demanda? Como é que está a tua construção, os teus shoppings? É verdade. Vamos dizer, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, as grandes cadeias de varejo, elas procuravam lojas, cidades de 500, 400 mil habitantes, e não menos do que isso. E hoje, já com essas cidades todas tomadas, as cidades com 100 mil habitantes, que eram absolutamente não consideradas, hoje são alvos de nós, empreendedores, de fazer shopping e das lojas âncoras, essas grandes varejistas, de entrarem. Então, realmente, o consumo mudou. Qual bastante. É o teu perfil de shopping ideal? Quer dizer, o que você tem o que você tem feito e qual é o que você acha que vai ser o futuro? Eu particularmente, como empresário, eu não gosto de shoppings pequenos. O que é pequeno? Um tamanho de shopping se mede por uma palavra chamada ABL, que é a área bruta alocável. E a gente, vamos dizer, qualifica o tamanho do shopping pela palavra ABL. 20 mil metros quadrados de ABL é um número que eu, Henrique, não gosto de fazer para baixo. Tá. Porque é relação custo-benefício do não, irmão? Porque com 20 mil de... no fundo é que com 20 mil de ABL, vamos dizer, a dificuldade de você fazer 20 mil, ou 40 mil, ou 50 mil é a mesma. Mas a receita e o trabalho que ele pode vir a dar
é muito grande com 20 mil. A receita que você tem do fundo de promoção, por exemplo, para você fazer a sua propaganda é pequena. Então, você tem que se esforçar ao máximo para você pegar uma pequena verba e fazer uma grande barulho para dizer que o shopping está lá. E assim por diante. Então, limita um pouco. Então, eu gosto de coisa de 20 mil para cima. Mas, nesse caso, eu tenho que também estar de acordo com a localidade. Daí, as cidades muito pequenas, então, não cabem dentro do teu portfólio, é isso? É verdade. Eu diria que, numa conta simplista, uma cidade de 120 mil habitantes, cabe um shopping de 20 mil para mais, e não menos. Então, esse seria o problema, é que uma cidade de 120 mil, que cabe um shopping de 20 mil, que não é um shopping grande, é um shopping, vamos dizer, modesto, muitas vezes as pessoas que moram nessa cidade estão a 100 ou 200 quilômetros de um shopping de 30 ou 40 mil de ABL. E quando abre na cidade dela um de 20 mil, ela desanima, fala, puxa, mas é só isso? Infelizmente, é só isso porque é o que cabe. Mas como eles estão acostumados a ir em 1 hora, 2 de carro, numa coisa melhor e maior, fica um pouco frustrado e isso você tem que administrar essa frustração inicial. Faz o de 25 mil, que daí ela não fica, nem vai frustrar tanto com relação aos 30. Mas dentro dessa linha aqui, independente se que é viável ou não enquanto negócio, ou é a faixa, é o nicho de mercado que ele escolheu, na sua opinião, qual tende a ser, dentro desses 80 e poucos que estão para serem inaugurados entre este ano e o próximo, e para o futuro, qual é o tamanho, qual é o shopping, qual é a cara? Eu te confesso que eu me ressinto dos pequenos, eu gosto do americano, sabe aquelas cidadezinhas americanas que tem um shoppingzinho e pequenininho? Eu curto, mas aí é uma consumidora muito específica, vai. Ô, Fátima, eu vou evoluir um pouquinho esse momento da sua entrevista. Mas eu quero dar uma voltinha lá no princípio, quando você falava dos entraves da cidade, e ficou aquela história das obrigações ambientais, etc. Eu acho que falta um dado para a gente colocar nisso. Nenhum empresário reclama dos trâmites que ele tem que passar. O que o empresário reclama é da demora na decisão dos trâmites, você entendeu? Quer dizer, muitas vezes, porque eu sempre faço uma conta que é a seguinte, um empreendimento desse do nível, por exemplo, que o Falzoni está falando, são empreendimentos que, dependendo da localização, são empreendimentos de 200, 300, às vezes 400 milhões de reais de investimento. Esse investimento, para o empreendedor e para aqueles que compõem com ele uma sociedade para fazer um empreendimento deste tamanho... Qualquer 2 dias de... Ele tem que ter retorno, tá certo? As pessoas aplicam o seu capital e precisam ter retorno. O shopping fica pronto para abrir as portas e, muitas vezes, uma licença ambiental ou coisa do gênero está parada há 1 ano numa determinada secretaria ou órgão de governo. Essa é a reclamação básica, tá certo? Era necessário que todas essas licenças fossem obtidas num prazo X de tempo. Quer dizer, eu entro hoje e daqui a 15 dias eu tenho uma resposta. Se eu não tiver resposta, eu posso fazer. É entendido como aprovado. Muito bem. Mas eu vou só reforçar o que você está dizendo. Você está absolutamente de razão, mas também temos que reclamar, apesar dos empresários não... Reclamo eu aqui em nome deles, do excesso, não desse tipo, desse trâmite, que é de algo absolutamente imprescindível, se eu vou cortar 400 mil árvores, se o meu solo está contaminado ou não. Agora, também, de qualquer forma, desde do lojistazinho pequeno até o próprio shopping, o que ele tem do trâmite a seguir não é justo, não é normal, pela economia mundial que a gente vive. E eu completaria para você dizendo o seguinte... Aqui em São Paulo, por exemplo, onde os entraves são os maiores, talvez até pelo tamanho da cidade. Você, para aprovar um shopping definitivo, você passa por 36 ou 38 instâncias diferentes. Todas elas separadas. Agora parece até que a prefeitura se deu conta disso e está começando a juntar para facilitar a vida do empreendedor. Mas, terminado esse ponto e voltando ao futuro, eu diria para você que desses 86 shoppings, por exemplo, 17 vão ser construídos, inaugurados em cidades que vão ter o seu primeiro shopping center. Tá certo? Seu primeiro shopping center. E uma coisa muito interessante que a gente começa a observar nas pequenas cidades,
os shoppings passaram a ser quase que uma reivindicação dos políticos locais, porque a população empurra eles para frente, você entendeu? Quer dizer, por que a minha cidade vizinha, que já tem um shopping, a nossa não tem? Você não é um bom político, você não sabe trazer um shopping. O que era ponte... Você entendeu? Então, ou hoje... até o hospital antes, né? Que esse também está fazendo falta. Não, né? tudo faz falta, no fundo tudo faz falta. Mas o shopping é um pouco até de vaidade e orgulho da cidade, tá certo? Nós somos grandes porque nós já temos um shopping center, tá certo? Então isso é muito comum e isso, de certa forma, facilita muito também a vida do empreendedor, porque o executivo local está propenso a aceitar com maior facilidade a chegada de um shopping. Quando você... Por favor. Eu só queria completar um pouquinho. Depois que inaugura o shopping, infelizmente, não terminou o problema em São Paulo de aprovações. Ele continua, porque o shopping center como um todo, ele é tratado como se fosse um empreendimento tipo prédio ou uma casa, em que qualquer coisa que vá se modificar é passível de ter que se explicar junto à prefeitura. Nada contra, mas, infelizmente, um prédio, uma vez concluído, ou uma casa, uma vez terminada, é muito pouco o que eu vou mexer ao longo dos próximos 20 anos, ou 30 anos, ou talvez até nada. Provavelmente toda semana. Infelizmente, cada vez que um lojista sai, outro sai, que a gente junta ou mexe numa loja, separa ou faz algumas modificações, eu tenho que informar a prefeitura que aconteceu isso. E isso faz com que os shoppings, volta e meia, estão irregulares, porque para eu aprovar ou reaprovar ou atualizar o meu shopping na prefeitura, quando eu estou com uma planta lá, já estou atrasado, porque já teve isso. Sem contar que algumas legislações no meio do caminho fazem com que o meu shopping fique fora do padrão. Por exemplo, foi aprovado há 10 anos ou 15 anos uma lei que um shopping com mais de 30 mil metros de ABL, aquele número, ele é obrigado a colocar um teatro. Nada contra o teatro, nada à vontade, mas de repente eu tenho que fazer uma expansão no meu shopping e eu já tenho um shopping com 35, 40 mil, quero fazer uma expansão pequena e sou obrigado a colocar um teatro. Mas onde eu vou colocar um teatro se eu não tenho lugar? Muitas vezes, então, eu fico... Sei, porque as tais regras que são alteradas no meio do jogo, que poderia valer a partir daí e não para todos, como você... hoje está se questionando em várias outras... E pequenas modificações do tipo, obrigado a colocar um bebedouro cada 50 metros, eu tenho que estar lá me adaptando. Então, ele é um ente vivo, que está sempre em modificação. Então, a prefeitura devia ter, junto aos shoppings, um tratamento diferente, em que a casca é uma coisa imutável, mas o interior, ele pode ser ajeitado e reorganizado, bom, sem né? eu ter que ficar me explicando cada 10 minutos para a prefeitura. Isso também faz com que as coisas fiquem um pouco desatualizadas. Uma coisa que aí é onde eu quero debater com vocês logo depois de um rápido intervalo, que aí, obviamente, é uma guerrinha gostosa, que é, por conta de tudo isso, o empreendimento fica caro. O empreendimento fica caro, o lojista sempre reclama. O lojista reclama com razão, sem razão, é parte do jogo. E como é que a gente faz isso tudo reverter para nós, consumidores? A gente vai conversar tudo isso logo depois de um rápido intervalo. Já voltamos. Economia e Negócios de volta. Eu estou rindo porque minha família deve estar falando assim, ué, ela que detesta shopping center, está falando tanto de shopping center, mas eu adoro falar shopping center e eu não detesto, não. Eu detesto aquelas coisas compulsivas de consumo. Aquela coisa e que não é culpa, e não é shopping e não é culpa das pessoas, né, que se vão. Eu vou para o shopping comprar. Eu vou para o shopping passear, eu vou para o shopping para entretenimento, eu vou para o shopping para encontrar pessoas, etc, etc. Nisso você tinha falado no bloco anterior da questão das exigibilidades que alguns fazem em função de mudança de lei, de legislação ou de regras, etc. Teatro é uma delas. Hoje, proporcionalmente dos seus empreendimentos, quanto está atrelado entre a área de venda e as outras áreas, que incluiria esse entretenimento que eu citei, os seus teatros, etc. Bom, um shopping de mais ou menos 30 mil metros, geralmente um cinema são 3 mil metros, são 10%, a área de comida representa de 8% a 10%, que seria restaurantes e fast food, e a área de brinquedo, Playland,
3, 4%. Eu diria que quase que 85% do shopping é varejo. É varejo. É varejo sem No grandes... varejo eu vou te jogar, porque eu já sabia que era mais ou menos isso. A segunda pergunta já está aqui na cabeça, que eu vou te jogar. A questão é, óbvio que todo mundo reclama do quê? Da pressão que os shoppings fazem, dos aumentos constantes das luvas. É este o nome ainda ou sofisticou, mudou mais? Como é que é? É vamos dizer assim, o valor do ponto que ele entra, tá certo? É, mas a mensalidade que ele paga, o partilhamento das despesas, do condomínio SA, vamos chamar assim. Reclamam injustamente? O lojista chora demais? Olha, Fátima, eu acho o seguinte, o lojista também é um empresário, algumas vezes até mais poderoso do que o próprio dono do shopping, tá certo? E eu nunca vi uma relação de locatário com locador, o locatário achar que estava barato. Jamais a gente vai encontrar isso no mundo, não é no Brasil, não, tá certo? Sempre eles vão reclamar. Agora, eles não saem de shopping. Tá caro, mas eu fico, tá certo? Porque o custo é caro ou é barato dependendo do retorno. Se você está num shopping center e eventualmente você paga mais para estar ali, com toda certeza você também arrecada mais do que se não estivesse nele, tá certo? Porque o shopping oferece uma coisa a um lojista que a rua não oferece. Ele oferece ao lojista a oportunidade de estar com pessoas que entraram ali prontas para consumir. Na rua, as pessoas consomem ou não, porque tem outras coisas a fazer na rua. Quando alguém entra no shopping, ela está com a cabeça... Ou seja, você oferece... Era isso uma outra pergunta que eu entendi o teu raciocínio, por isso eu vou engatar numa outra pergunta, que é a questão desta proporcionalidade, que os shoppings estão cada vez mais se destacando por oferecer outros serviços. Exato. E às vezes eu me pergunto, principalmente quando é aquele dia feriado, no meio daquele monte de criança, aquela bagunça. Gente, mas quanto que desses daqui vieram para, de fato, comprar? O quanto o shopping não está hoje, aí eu vou perguntar para os dois, tá? Obrigado a despender uma área para atrair, e qual é a proporcionalidade entre o que vai para o entretenimento e compra? É que você tem que entender que um shopping não tem uma vida de 5 anos, ele tem uma vida de 40, 50 anos. Então, uma brincadeira que eu costumo fazer, que o menininho de hoje que está lá fazendo bagunça e visitando aos 10 anos, é o consumidor daqui a 10 anos. Ele vai estar lá no shopping fazendo isso. Eu, casualmente, fiz um shopping em São Bernardo do Campo e fiz um shopping em Brasília. E eu queria fazer um anúncio no jornal, uma vez, quase que me mataram, quando o Lula foi eleito presidente, dizendo que eu oferecia agora o meu shopping em Brasília, já que ele estava cansado de ir no meu de São Bernardo. quase, você está louco, faz isso que ele vai ser preso. Mas porque eu tenho certeza que o Lula foi muito tempo passear e foi no cinema em São Bernardo e, com certeza, ao longo do deputado, foi no nosso shopping de Brasília. Então, essa é a verdade, ele é mutante. Então, a criança de hoje é o consumidor de amanhã. Não posso esquecer dele, por mais prejuízo ou não lucro que ele possa vir a nos dar. Essa é a visão de um empresário que está para ficar. Preparando médio e longo futuro, prazo, exatamente. Preparando o futuro. E outra coisa também, viu, Fátima, que eu acho muito interessante no nosso negócio, é que você, por exemplo, quando você tem inauguração, vamos supor uma cidade que já tem 2, 3 shoppings e vai inaugurar um 3º ou 4º. Aquele shopping que já existe, e há no Brasil hoje, shoppings de 40 anos, tá certo? Não tem outro caminho. Ou ele se moderniza, ou ele é ultrapassado, tá certo? Então, você pode percorrer os shoppings brasileiros todos, sem exceção, inclusive o mais antigo deles, todos eles são modernos. O mais antigo é Guatemi? Eu acho que sim. É o primeiro a ser inaugurado em 66. Todos mantêm um status de moderno, tá certo? Porque, ou senão, ele acaba. O shopping não pode ficar velho. Ele pode ser antigo, mas não pode ficar velho. Ele tem que estar sempre se renovando. Isso também explica, quer dizer, essa hoje, exigência do consumidor e, portanto, se o meu concorrente está fazendo, eu também tenho que fazer. Senão eu vou perder mercado. Até por conta da composição do mix de lojas. Lojas que no passado, há 20 anos, 30 anos, eram lojas do dia,
Hoje não são mais, e aconteceram outras. Você não encontra um shopping center hoje no Brasil que não tenha lá 2, 3 lojas de telefone celular. Há 20 anos ninguém vendia telefone celular. Bem, como o tamanho das lojas, uma Sears da época tinha 15 mil metros de área de venda. E hoje a maior tem 3.000, tipo 2.500. Americana tem 1.000 metros. Mudou o conceito. A Sears, dentro da organização dela, ela tinha um departamento de tênis, um departamento de barracas. Conceito para o telespectador relembrar alguns que não só não são dessa época, como não viajam para fora para ver, é chamada loja de departamentos. Magazine. Vários departamentos ou áreas. Dentro de uma loja só. Que hoje está diluído entre os vários lojistas, é isso. Então, hoje, uma loja de tênis, vamos dizer, ela é especializada naquilo e tem N lojas que... O que tem de melhor. Que tem de melhor e não consegue competir o Magazine com essa loja, então ele tira Agora fora. É engraçado, porque isso é uma das coisas que nos diferencia hoje nitidamente do resto do mundo até, porque na Europa também é muito forte, você tem El Corte Inglês, você tem os grandes magazines, você tem a Sears e tem... bom, não vou falar todos os outros que eu adoro nos Estados Unidos, mas enfim, as lojas de departamentos ainda são muito fortes. Por que isso não aqui? É um conceito diferente. O europeu tem um formato, uma vontade, o americano tem outro tipo, outro formato, e o brasileiro tem outro. Então, são modos de estilos diferentes de vida. Loja de departamento não pegou no Brasil. Não quer dizer que não pegou. São coisas diferentes. Então, o meu business é da vitrine para fora, não da vitrine para dentro. Da vitrine para dentro é o lojista, aquele que entende do mercado dele. Por que um department store nos Estados Unidos que tem 20 mil metros, 30 mil funciona e aqui não funciona mais? Para te ser sincero, eu não sei responder, a não ser o lojista que sabe. Uma das razões é porque ele nunca vai vender tão bem tênis como uma loja especializada em tênis. Eu também acho. E que tenha N variedades. Ele vai ter que ter um canto de tênis que não atende o consumidor. Então, ele não tem competitividade. Como tendência, o que você vê? Porque, por exemplo, o que ele está falando é absolutamente verdadeiro, no sentido da busca da especialização, cada vez mais isso tem sido uma tendência, mas também a gente vê alguns crescimentos diferenciados em shoppings, serviços. Eu estou querendo buscar caminhos, estou querendo mostrar para o telespectador, ou saber aqui junto com o telespectador, para onde vamos, o que nós vamos encontrar, tanto em shopping como oferta de loja, quanto de outras coisas. Olha, Fátima, você agora há pouco falava que você tinha uma certa resistência ao shopping, porque você falava do shopping de compras, tá certo? E nós tínhamos até um apelido na época, que hoje a gente veta completamente, não gostamos dele, que era a Catedral do Consumo. Não é mais a Catedral do Consumo. Hoje o shopping eu chamava muito, vocês quando escrevia imprensa escrita, de shopping de Catedral do Consumo e a Federação das Indústrias de Pirâmide das Elites. Isso. Mas enfim, já era, esses conceitos já eram. O que eu diria para você é o seguinte, o shopping mudou. O shopping hoje é um local de convivência, principalmente como consequência da agressividade da rua, tá certo? Você dentro de um shopping center, você entra com absoluta segurança, ou pelo menos com a sensação de segurança, tá certo? É a segurança, é o conforto do ar-condicionado, da climatização, chova, faça sol, e nada disso interfere na comodidade, no prazer que você tem que estar dentro de um shopping center, que te oferece hoje, como você acabou de dizer, ele oferece vendas, sim, compras, mas ele oferece lazer, cinemas, áreas de lazer, etc. Ele oferece praça de alimentação e agora já restaurante de grife para todos os gostos, tá certo? Ele oferece estacionamento fácil, que a grande cidade não tem mais na rua, com segurança, com seguro garantido, entendeu? Enfim, uma série de conveniências fez do shopping hoje um ponto de convivência das pessoas. Elas vão ao shopping até para encontrar um amigo, tá certo? Para tomar um café, para... Agora, detalhe. Você está num lugar onde as ofertas saltam aos olhos. Então, você vai tomar um café ou vai ao cinema, de repente você passa em frente a uma loja, opa, eu me lembrei que eu tinha que comprar uma camisa, tá certo? Nunca deixa de acontecer isso, Nunca né? deixa de acontecer. Nunca. Então, nem que seja, você me lembrei de comprar uma caneta, mas nunca... Você envolve o... Eu não chamo mais consumidor de shopping, eu chamo frequentador de shopping.
As pessoas vão ao shopping para passear, para ver vitrine, para conversar, para tomar um café, para fazer um lanche, para ir ao cinema, entendeu? Agora estão sempre passando por uma coisa fácil de adquirir um produto ou coisa que vale. Então o shopping hoje é esse contexto, você entendeu? Quando a gente ele fala dessa tendência, ou dessa linha de estar dentro de um bolo maior, de uma oferta maior, você direcionou exatamente qual é o teu perfil enquanto... como é quem é empreendedor de shopping? Tem um nome? Eu quase ia te chamar de chopeiro. Chopeiro, chopista. No popular, né? Chopista eu não sei. Mas é quase, né? O que você viu já, ou pensou em fazer, e tem vontade de fazer, dentro do conceito de consultor de shopping, que você ainda não fez e está estudando, hein? Olha, eu particularmente empreendi em conjunto com o grupo português, o SONAI, o Shopping Dom Pedro. E que é Campinas, para maior... o Brasil inteiro saber, o maior shopping do Brasil. É um dos maiores shoppings fica do Brasil. na estrada, ligando... Ele fica em Campinas. Em Campinas, ligando a cidade de Campinas a várias cidades do interior. O Pedro que você consegue lá. E lá tem tudo. Você tem tudo. Não tem o que não tenha lá. Você tem desde a parte de imóveis, você tem concessionária de carro, você tem lojas de material de construção, tem tudo. E foi uma proposta que a gente teve. Então, dali para diante, realmente, esse empreendimento foi um marco, no sentido de que todos os meus sonhos de vida, acho que já há 10 anos estão canalizados lá. Que é isso também importante falar. Quanto tempo tem o shopping? 10 anos agora, 10 anos, em março. para pensar que é uma coisa de ontem. Mas não viabiliza, por exemplo, como eu ainda estou começando agora a empreender um outro, em Sorocaba, em que eu acho que não tem ainda a cidade o que a gente se propõe a entregar. Uma coisa diferente, como a gente fez em Manaus, por exemplo. Quando a gente foi fazer um shopping em Manaus, Manaus tinha um lá, mas o que nós fizemos é completamente diferenciado e é um presente, é uma coisa diferente. E você também não pode fugir, ao fazer o shopping, do que o público de lá quer. Então, a gente até faz muitas pesquisas qualitativas para entender um pouco o que é o povo de lá, o que ele funciona, daí os motivos que a gente fez em Manaus, coisas rupestres que tem em Manaus, as coisas dos índios, são todos artesanatos, muitos acabamentos são artesanatos, até no piso. Então, entrega ao povo de Manaus o que é dele e para ele. Então, esse que é o meu propósito, vamos dizer, de empreender um shopping. Entregar à cidade aquilo que eles tem a querem. Cara da cidade, exatamente. Que a cidade quer. E não que tenham eu vontade de fazer. É isso mesmo. É isso, né? Esse que eu acho que é o caminho. É isso mesmo. Quando a gente pensa você é o rei dos números, você tem todos, mas na capacidade de... Outro dia a tia Coa, que esteve aqui, estava citando a capacidade do setor hoteleiro, né? Ou do turismo em geral, da correlação com os demais setores, 58 setores, tal. Shopping deve até superar isso, mas eu queria emprego. Qual é o número hoje? Hoje, eu vou te dar um número que nós trabalhamos com números fechados a cada 31 de dezembro. O nosso número de 31 de dezembro de 2011 dava conta de 775 mil empregos diretos. Com o que a gente já empregou ao longo desses meses de 2012, nós já passamos dos 800 mil. Mas nós só vamos chegar a esse número no final, em 31 de dezembro. Ali a gente fecha o ano, tá certo? Eu acho que a gente vai passar bastante dos 800 mil. Diretos. E ao final de 2013 a gente supera 1 milhão. É inacreditável, né? Quando a gente falava antes da capacidade do setor de construção civil, né? Porque também construção civil... O shopping virou também quase um sinônimo disso, tanto em número de emprego quanto ser um pouco o primeiro emprego, né? O lugar onde a pessoa vai aprender, né? A introdução para o mercado de trabalho. Não Exatamente. Foi? Você vê, por exemplo, estamos chegando numa época propícia a isso, né? O final de ano, a partir de agora até dezembro, são chamados empregos temporários, tá certo? Que você tem aí uma quantidade grande de gente que entra nesse mercado e você tem, por estatística, entendeu? Cerca de 30% dessas pessoas
permanecem no emprego, tá certo? Porque são pessoas que estão começando a trabalhar, seu primeiro emprego, mas demonstram para os lojistas que contratam, etc., talento, competência e são absorvidos pelas lojas. Claro. Porque se há uma coisa que falta no Brasil hoje, é mão de obra especializada, em todos os campos, tá certo? Claro, e daí você, inclusive, inicia um treinamento com essa coisa Exatamente. temporária e daí segue E eu queria adiante. acrescentar para você uma coisa que é um trabalho no qual a Abrace se investe muito, a Abrace investe muito nisso. Nós estamos fazendo, através de parcerias com as melhores universidades daqui de São Paulo, cursos de treinamento das pessoas. Por exemplo, nós temos um pós-graduação com o INSPER, que é conhecido como referência de qualidade, onde nós já formamos 2 turmas, estamos trabalhando uma terceira, de gestão de shopping centers. Porque quando eu falo em 86 shoppings, são 86 superintendentes, que é um bom emprego. Claro. São 86 gerentes de marketing, são 86 gerentes operacionais. Quer dizer, nós abrimos um horizonte muito grande e temos a obrigação de treinar pessoas para isso. Essas pessoas para isso. Certo? Uma outra questão que eu queria abordar com você, quando a gente pensa na competição entre shoppings, o comércio de rua, lógico que você é um empreendedor e fica, a tua postura é o empreender o shopping. Até que ponto isso não tem causado um certo distúrbio nos elos econômicos, na medida da valorização excessiva, às vezes, de áreas, desvalorização de um comércio de rua, o comércio local? E, ao mesmo tempo, que caminho você acha que pode isso tomar? Estou te dizendo isso porque também o setor hoteleiro, por exemplo, dada hoje quase a inviabilidade em alguns locais de se ter terreno para construir hotel, estão ou indo para outras localidades, os grandes grupos, ou outros grupos estão entrando com essa proposta de ser beira de estrada, motel, né, aquele sentido motel de fora, não o daqui, enfim. Para a construção em si e para ter melhor equilíbrio nesse elo econômico, o que você acha que pode acontecer? Bom, antigamente, quando foi feito Iguatemi, a Rua Augusta foi completamente contra, porque os lojistas da rua iam quebrar e hoje existe Iguatemi, existe a Rua Augusta e eles convivem. Então, essa coisa do lojista de rua... Aliás, eu gosto de usar o exemplo, porque existe o Iguatemi e existe Oscar Freire. Oscar Freire. Que é a rua... não mais Augusta, mas a rua então, competidora. É o shopping a céu aberto. Então, eu acho que o lojista, não existia esse antagonismo, puxa vida, o shopping vai quebrar, não, ambos convivem e super bem. É óbvio que o shopping, ele transforma regiões, ele faz com que regiões cresçam para lá. Eu vou dar um exemplo, a Berrini não existia até o Shopping Morumbi chegar lá. Então, realmente ele é um ponto de desbravador, exatamente, quase, né? Isso é com certeza. E em torno, e hoje isso é mais rápido acontecer, porque as pessoas já entendem isso. Então já sabem que quando acontece um shopping center, o entorno já vai valorizar mais rápido, não espera acontecer. Já procuram isso porque sabem que a coisa vai acontecer. O shopping de estrada é porque é mais barato. O ponto é mais barato, o terreno é mais barato. Então, hoje, começa a ter um formato de shopping center que existiu há muito tempo nos Estados Unidos, que é o outlet, que é venda da ponta de estoque ou de específicas lojas que fazem coisas específicas para outlet, e tem que ser num lugar barato. Barato de custo, barato de aluguel e para isso tem que ser num lugar barato. Por isso que tem essas coisas de estrada que a coisa começa hoje a acontecer. Isso é possível que aconteça e que vai ver mesmo acontecer. Que eu adoro. Mas, Fátima, você acredita nessa expansão? Se você me permite acrescentar algumas coisas em cima do que o Falzoni acaba de falar, eu te diria o seguinte. Nós trabalhamos na Abrace, que nós somos o suporte da indústria, tá certo? Nós trabalhamos com muitas pesquisas. E essa é uma verdade que até a mim surpreendeu um dia, numa pesquisa que nós fizemos há cerca de 2 ou 3 anos, com a valorização do comércio de rua no entorno de um shopping center. Porque você, no comércio de rua, você tem 2 coisas. Você tem o comércio de rua, que vai quebrar de qualquer forma porque não é competente, não depende do shopping existir ou deixar de existir, tá certo? Um dia ele vai acabar. E você tem o lojista de rua, que tem pretensões maiores. Quando o shopping chega, ele diz o seguinte, ou eu aprimoro ou eu quebro, então eu vou aprimorar.
Então você Portanto, melhora. E há poucos dias, não tem 20 dias, saiu uma matéria num jornal da Bahia, na tarde de Salvador, uma coisa muito interessante. Era uma entrevista com 3 ou 4 corretores, onde eles diziam: não há nada mais fácil hoje em Salvador do que vender prédios em torno de shopping center, tá certo? É anunciar e vender tudo. Por quê? Na pesquisa deles, o imóvel lançado no entorno de um shopping valorizava 30% a mais do que no resto da cidade. Claro. Ou seja, o shopping center é um polo de atração de desenvolvimento, tá certo? E é por isso que os prefeitos investem nisso. E é por isso que ficam puxando o saco de vocês para vocês investirem e levarem para suas respectivas cidades. Mas eu acho ótimo isso acontecer e isso incrementar realmente a economia de pequenas localidades e levar o acesso a todo mundo. Gente, super obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado com Economia e Negócio toda terça e quinta, às 10h15 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento, você nos pega no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.